Livre para todos os públicos. Olá pessoal, 11 de outubro, sexta-feira, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp o nosso número é o 11 997 98 4042. Participe! Vamos às notícias. No início da tarde de hoje, Bolsonaro participou da formatura da Polícia Militar em São Paulo. Em seu discurso, ele homenageou policiais que atuaram no combate à resistência à ditadura. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessa notícia, a gente tem vídeo sobre isso, daqui a pouquinho. Um tratamento desenvolvido no Brasil livrou um paciente terminal de câncer. Médicos e pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, afirmam que o funcionário público Vanberto Castro, de 62 anos, está virtualmente curado. Ele deu entrada no Hospital de Clínicas da Universidade com um linfoma em fase terminal no início de setembro, com expectativa de, no máximo, 1 ano de sobrevida. Em uma semana de tratamento, ele voltou a andar e logo depois o linfoma desapareceu. Os médicos ainda não falam em cura, porque quando se trata de câncer, é preciso a remissão da doença por 5 anos. Essa terapia foi desenvolvida com recursos públicos, com verbas destinadas à pesquisa. Pois é. Nem Greta, nem Lula, nem Raoni. O primeiro-ministro da Etiópia levou o Prêmio Nobel da Paz 2019. De acordo com o comitê do prêmio, Abiy Ahmed Ali foi decisivo para restaurar a paz no conflito entre a Etiópia e a Eritreia. Os dois países estiveram em guerra por 2 anos e restabeleceram relações durante o governo de Abiy, por isso tão importante a atuação dele e por isso o prêmio. Bolsonaro vetou uma lei que obrigaria a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher por serviços públicos de saúde. Essa lei, aprovada pelo Congresso, determinava que as unidades de saúde teriam até 24 horas para avisar as autoridades policiais de casos suspeitos desse tipo de violência. Hoje, a notificação só é obrigatória nos casos confirmados. Vale lembrar que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência praticada por homens. Bom, quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Como que você vai? Eu vou bem. Deixa eu só ver, a gente consegue botar aquele vídeo do Bolsonaro antes do comentário? Ah, ainda não, então tá bom, daqui a pouco a gente consegue. E a foto de Bolsonaro, a gente consegue? Isso, bota essa foto pra gente, porque nesse mesmo evento em que Bolsonaro fez elogios à polícia que combateu quem resistia à ditadura naquele momento, ele também fez isso aí, olha. Ele pegou uma criança fardada no colo segurando uma arma e a criança apontou a arma assim para o teto, para cima, e ele fez um sinal de positivo para a criança. Mas uma arma de verdade? Não, era uma arma de mentira. Mas mesmo assim, inclusive em relação ao ECA, parece que é proibido, né? É proibido. Então, completamente proibido. A gente vai, de qualquer forma, discutir ECA na segunda-feira. Esse assunto vai voltar à pauta. Mas é inadmissível uma coisa dessa, né, Leandro? O que está acontecendo, Thalita, é que ele está voltando a ser o deputado Jair Bolsonaro. Nesse período, desse primeiro momento do mandato, ele continua, claro, sendo grosseiro, estúpido, ignorante, mas ele estava se contendo nessas coisas assim, mais ultra-radicais, mas agora não. Ele fazendo um discurso na PM de São Paulo, né? Sim. Como é que chama? Celebrando o ataque da PM aos resistentes da ditadura, na época da ditadura, ou seja, a repressão. É porque ele está perdendo completamente os escrúpulos e perdendo assim, a sensação de que vai ser punido de alguma forma. Na hora que ele pega uma criança com uma arma na mão
e se coloca para fazer fotos com isso e tal, é porque ele está com certeza de que vai sair impune. Então esse é o momento, como dizia um professor meu de jornalismo, que o momento em que você aprende a andar de bicicleta, aí quando solta as mãos, porque você está muito bem, é a hora que você cai. Né? É quando sua autoestima está elevada demais, né? O seu amor próprio está elevado demais, é o momento que você cai. Eu acho que o Bolsonaro está caminhando para esse momento, porque ele está perdendo completamente. Outro dia ele subiu no carro oficial deles, na porta do carro, para fazer uma oração para os jornalistas contra a imprensa fétida. Ele perdeu completamente, ele não tem juízo nenhum e agora perdeu o resto que tinha. E nisso se insere essas relações que ele está tendo com o Congresso e com o partido dele, o PSL, né? É isso que eu queria saber a sua opinião sobre esse caos dessa semana em relação a PSL e Jair Bolsonaro. Você acha que o que significa tudo isso, na verdade? Vamos começar do básico. Bom, olha, do básico, o noticiário em torno disso tende a ser um pouco complicado, porque os analistas políticos no Brasil, sobretudo os comentaristas políticos da mídia brasileira, eles têm pavor de falar a verdade. O esquema do Bolsonaro hoje com o PSL é um esquema de fuga. Ele está tentando se descolar do partido na origem do problema, que são as investigações da Polícia Federal, né, com testemunha, com documentos, né, com depoimentos, enfim. A Polícia Federal chegou no PSL e descobriu que o PSL, na verdade, é aquilo que todo mundo já sabia pelo esforço da imprensa independente, que é um laranjal. E que eles estavam utilizando as cotas femininas para roubar dinheiro do fundo partidário e financiar as campanhas que eles achavam que era importante financiar. Pegaram o ministro do Turismo e chegaram no Bolsonaro, porque o mesmo sujeito que dava o dinheiro para o ministro do Turismo era o mesmo que falou, não, e a gente também bancava a campanha. Esse fato em si, se for investigado e denunciado, ele é primeiro crime de responsabilidade. Desculpa, é crime eleitoral. Sim. Então é passível de se caçar a chapa Bolsonaro-Mourão com base nisso. Já há jurisprudência em relação a isso. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está fazendo um movimento forte para se desvincular do partido. Mas olha, eu não tenho nada com isso, não aceito isso e não vou ficar num partido que faz isso. Ele fez isso com o PP. Ele passou acho que 16 anos no PP. Quando o PP caiu no Petrolão, né, e era o partido da corrupção, o partido da propina, o PP, ele saiu do PP. Então ele está fazendo o mesmíssimo movimento. Só que ele tem um problema, Thalita. Para fazer esse movimento, ele vai mexer na base de governo no Congresso Nacional, que já é muito frágil. Né? Como ele tem uma relação muito ruim com o Congresso, mesmo o PSL tem gente que vota contra o governo de vez em quando. E ele perdendo o PSL, ele perde completamente a base. Aí esse movimento é um movimento estranho, porque ele sabe disso. A única opção que ele tem fora disso é a ditadura. É ele fechar o Congresso. Porque ele quebrando a espinha dorsal do PSL, ele perde de fato o único partido realmente governista. Todos os outros estão muito desconfiados, já não votam ele já teve muitas derrotas no Congresso. Então ele tem o problema da base do governista do Congresso e tem outro problema que é importante, ele perde o fundo partidário do PSL, que hoje é muito alto, tem muita grana porque o PSL é a maior bancada, a segunda maior bancada da Câmara e do Congresso. Então ele fica sem dinheiro e sem base. Para ele fazer esse movimento, ele tem que ter alguma carta na manga. Ele é estúpido. É capaz de ele estar fazendo isso como uma estupidez mesmo, entendeu? Achando que só com o povo, com essa milícia dele, esses malucos que ficam na porta da Alvorada gritando mito, 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 isso mexe com a cabeça, sobretudo quem tem a cabeça fraca. Mas, assim, ele vai criar um problemão para ele saindo do PSL. E um problemão para o PSL, porque o PSL, Thalita, não é um partido. O PSL é uma sigla de aluguel, uma sigla onde se aglomerou essas pessoas em torno do bolsonarismo e elas foram eleitas assim, dentro de interesses muito difusos, né? São todas de direita, reacionárias, quase todas também são estúpidas, mas elas têm interesses muito específicos. E o amálgama do PSL é o bolsonarismo. O amálgama do PSL é a loucura do bolsonarismo. Quando o bolsonarismo vai abandonar o PSL, você acaba com o PSL, porque ele não tem estrutura, ele não é um partido. Não é como o PT, o MDB, ou mesmo o DEM, né? Ele não existe, ele existe somente como sigla. É como era exatamente o PRN Fernando Collor. Quando o Fernando Collor acabou, o PRN acabou junto com ele, porque não havia
solidez partidária. Sim. Eu ouvi rumores sobre talvez Bolsonaro criasse um novo partido, mas eu ouvi um comentarista político falando algo bastante inteligente, que assim, criar um partido dá trabalho, esse povo não quer ter trabalho, então é muito difícil que isso aconteça. E não é só que dá trabalho, né? Assim, criar um novo partido do nada para abrigar o presidente da República é mais do que trabalhoso, é inexequível, porque você vai ter que criar um partido novo, você tem que criar diretórios regionais em todos os estados, tem que nomear presidente desses diretórios, aí você tem que ter representatividade parlamentar, então você vai ter que fazer alguns deputados migrarem para esses partidos, senadores migrarem para esses partidos, que já é um outro processo. O presidente vai ser o dono desse partido, né? Estavam dizendo que ia chamar até PNC, né? Partido Nacional Conservador, que é uma piada pronta. Não é possível que eles sejam tão burros, né, para fazer isso. Agora, eles são muito burros, mas eu acho que aí é demais. É demais. Agora eu queria que você comentasse um outro assunto, Leandro, que é uma reportagem que está bombando nas redes hoje. Uma reportagem publicada pela revista Cruzoé, em que eles denunciam uma rede de militância digital de Bolsonaro. Então teve um encontro de blogueiros em São Paulo e esses blogueiros, de certa forma, constituem essa entidade que ataca opositores do governo Bolsonaro e que isso fica tudo muito claro em relação a conversas vazadas pelo WhatsApp, áudios. O que você achou dessa denúncia? Eu li a matéria. Primeiro é o seguinte, eu não confio nessa revista, tá? A Cruzoé é a revista do antagonista. E o antagonista é o órgão oficial do lavajatismo, tá? Eles são porta-vozes do Moro. Essa matéria é parte, né, integrante, Thalita, é bom que todos entendam, essa matéria é parte de uma briga de gangues. A gangue lavajatista contra a gangue bolsonarista, tá? Ou olavista. Essas duas gangues estão se digladiando dentro do Palácio do Planalto já faz algum tempo. E a gangue bolsonarista está levando a vantagem. Eles demitiram o general Santa Cruz, que era uma voz ponderada dentro do governo e que não queria que a comunicação do governo caísse na mão desses bolsonaristas /olavistas, esses idiotas motivados, né? E são pessoas perigosas, são fascistas perigosos e querem usar a comunicação para assassinar reputações, para destruir adversários, para distribuir fake news. Então, essa gente entrou em guerra com os lavajatistas, que são iguais a eles, só que tem um outro projeto de poder em torno do ministro Moro. Para poder derrubar derrubar o outro, eles estão usando as armas que têm. Então, o que os lavajatistas fizeram? Né? Criaram uma matéria, né? Uma matéria bem embasada, embora confusa. A Cruzoé tem matéria muito confusa, para poder detonar esse outro grupo. Então, eu recomendo cautela, primeiro em toda a matéria que é publicada pela Cruzoé, e mais ainda nessa briga entre esses dois grupos, porque, na verdade, eles são muito semelhantes. Eles estão dentro de uma briga intestina pelo poder. Não há nenhum interesse público envolvido nisso, tá? Não há nenhum caráter envolvido nisso. O que eles estão querendo é um destruir o outro. Então, esse grupo lavajatista está partindo para cima desse grupo bolsonarista que está dentro do Palácio do Planalto, que é o Felipe Martins, é aquele Alan dos Santos, que não é o nosso Alan dos Santos da TVT, é um Alan dos Santos que é um picareta, né? Que vive numa casa aqui no Lago Sul, vive nababescamente, e está plantado dentro do planeta. Todas as pessoas estão recebendo dinheiro, são funcionários comissionados e tal. Então, é uma briga entre eles. É mais interessante para nós assistir de cima e esperar que eles se acabem, porque assim, é a briga de uma gangue com outra. A gente tem a imagem dessa reportagem? Ah, essa daí, da Cruzoé, enfim, então, trazendo essa reportagem que Leandro Fortes acaba de explicar do que se trata. A gente tem os vídeos ou não? Não temos o vídeo, vamos ficar sem vídeo hoje. Então tá bom. Leandro, muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana para você. Deixa eu fazer uma última perguntinha. Esse é o quarto do seu filho? Eu hoje estou transmitindo com meu filho que mora com a mãe dele. Eu fui almoçar com ele e aí não ia dar tempo de eu ir para casa para transmitir. Eu fui para o quarto dele. É legal porque aqui ele tem um microfone todo transado, né? Ele tem equipamentos muito melhores que o meu e tem esses posts legais assim de videogame, muito bom. Videogame. Ele é um super game, está se formando em jogos digitais. Ele trabalha com isso, então... Que legal. Beijo para vocês dois, então. Obrigada, Beijo grande, então. Obrigado, tchau. Até mais.
Bom, para todos, mais um rápido intervalo agora. Na volta, a gente vai falar aqui no estúdio sobre assédio moral no trabalho em contexto de reforma trabalhista. Hoje tem conversa com a linguista Letícia Salorenzo aqui no Bom para Todos também. Fica aí, a gente já volta. Até já. Sou do Vale Ribeiro. Traz ela que eu bato papo com ela, pode deixar. Olá, professora. Falando um pouquinho sobre... Vem cá, pode sentar aqui. O Alan tá me falando agora que você quer seguir um pouco daquele e-mail que você mandou pra gente, né? Se for possível. Vamos fazer assim, olha, o que eu comecei é pra gente explicar o que é assédio moral. E daí acho que a gente vai falando um pouquinho sobre a questão... Começamos com o que é assédio moral. Na sua lista, o que você colocava em sequência? Eu coloquei um pouquinho sobre definições de assédio. Ótimo, porque tem algumas pessoas que sofrem e não sabem. Ótimo, acho que é muito importante a gente dar esse serviço. E tem depois entender como isso impacta na saúde do trabalhador. Ótimo, tá bom. E pensar em formas de prevenção. Prevenção, ótimo. De prevenção e onde procurar ajuda. Onde procurar ajuda. E a gente pode falar em contexto de reforma trabalhista também, porque tem a questão legal, que ou não é muito a sua praia. Não é muito minha praia. Na questão jurídica, então falo com um advogado. Isso, fala com o advogado, tá bom, melhor. Onde procurar ajuda. Maravilha, tranquilo, pode ficar tranquila. É um bate-papo, a gente vai conversando bem tranquilinho, bacana. Tá bom? Fala, Will. Ariana, para você colocar o cabelo um pouco para trás, só para o seu cabelo não bater no microfone, porque senão começa a dar ruído. Maravilha. Valeu. Então tá bom. Primeiro a gente vai dizer o que é o conceito e depois a saúde, impactos. Isso, eu vi aqui. Não sei se serve ou não sei. Só serve, super. Bom, para todos de volta ao vivo. Um número relacionado a processos trabalhistas chamou a atenção essa semana. Caiu em quase 50% o número de processos por assédio moral em ambiente de trabalho em 2018. Cerca de 115 mil processos. Um ano antes, em 2017, foram movidos mais de 200 mil processos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Pode parecer positivo à primeira vista, mas, neste contexto, entra a reforma trabalhista, que completou um ano de vigência justamente em 2018. Para especialistas, os dados mostram que os trabalhadores estão com mais medo de pedir indenização por danos morais, porque é algo subjetivo, difícil de provar. Especialmente porque com a reforma trabalhista, caso o trabalhador não consiga provar, é ele quem arca com os custos do processo. Bom, é sobre assédio moral e reforma trabalhista a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Estamos com a Ariana Celes Alcântara, assistente social da Divisão de Saúde Ocupacional da USP e também professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja muito bem-vinda, Ariana. Muito obrigada, Thalita. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar explicando, então, como que se configura o assédio moral? Explica pra gente. Bacana. O assédio moral, é importante a gente pensar que ele não é um caso de conflito isolado. Ele precisa ser constante, ter uma certa frequência, porque pode ter uma situação de violência, ela pode ser configurada como violência, mas isso precisa ser sistemático, precisa ser contínuo para poder configurar o assédio moral. Muitas vezes algumas pessoas sofrem a situação de assédio moral e ela não sabe que está vivenciando isso ou naturalizou de tal forma. Por exemplo... Exemplos. Tirar ferramentas de trabalho da pessoa, o supervisor não falar diretamente com a pessoa, só mandar recado, ou ignorar a presença dela, marcar uma reunião às 10 horas da manhã e avisar para a vítima que é às 11. Sim. E situações que não precisa ser uma única situação, mas que ela seja constante no dia a dia, que traga situação vexatória, de constrangimento, de humilhação para o trabalhador. Como que o trabalhador percebe que isso se constitui num assédio? A partir do momento que passa a fazer mal na saúde do trabalhador?
A questão do assédio, ele vai variar de pessoa para pessoa, porque depende muito a trajetória de vida da pessoa, o momento que ela está vivenciando, o contexto de fortalecimento interno que ela está vivenciando. Então, pode ter diversos impactos, né? Pode ser desde de psicossomático, psicopatológicos ou nas relações sociais de trabalho. As pessoas, uma das principais questões que aparece nos nossos atendimentos é o sono, impacta no sono das pessoas, ou tem perda de cabelo, usa mais uso de álcool ou outras drogas, chega até pessoas que têm ideação suicidas, tamanha a situação de constrangimento no trabalho. Sim. Quando as pessoas chegam até vocês, ela já fez essa ligação direta ou é a partir de uma conversa que vocês acabam identificando que pode ter alguma relação com assédio no local de trabalho? A gente faz uma conversa com a pessoa e tenta fazer uma investigação, mais ou menos, pensar como foi esse contexto de trabalho, se está tendo, porque a saúde mental é uma das principais impactadas na questão do assédio moral. Então, quando começa a aparecer alguns sinais e a Previdência também tem uma lista de doenças pré-estabelecidas que pode ter nexo com a questão do trabalho. Então, a gente vai pensando mais ou menos com essas possibilidades. Quando ela chega a procurar ajuda, ela já está afastada ou ela ainda está exercendo a função dela? Como costuma acontecer? Por vezes a pessoa, nem ela consegue buscar ajuda. Por vezes é um colega de trabalho que vivenciou a situação, que está verificando e que consegue ter uma sensibilidade e que busca ajuda para o colega ou que pede para esse colega estar buscando algum auxílio. Mas, por vezes, ele não consegue ter fortalecimento para buscar uma certa ajuda. E nesse caso, o que vocês fazem? Quando a própria pessoa não consegue buscar ajuda, que vem um colega e fala, olha, estou presenciando tal situação. Qual é a atitude de vocês? Olha, no nosso serviço, a gente costuma tentar ter algumas intervenções no local de trabalho. Entendi. Então, tem processos que podemos intervir nesse local com algumas estratégias, ou até mesmo chamar esse trabalhador para conversar também. Só que, por vezes, o trabalhador, quando não consegue chegar até um serviço de saúde, que no caso o nosso serviço, o serviço que eu atuo é um serviço de saúde, o colega pode procurar outras fontes também. Uma das principais é o sindicato, então, e tem outras possibilidades também. Essa é a primeira... ajuda que vocês dão? É meio que falar, olha, procura tal lugar, procura isso. O que vocês aconselham nesse momento? Quando uma pessoa, primeiro, ela precisa verificar se ela está tendo rebatimentos na sua saúde, essa situação. Tem toda uma parte jurídica que é interessante a procura do sindicato, porque o jurídico do sindicato orienta os trâmites legais. Isso você sendo sindicalizado ou não? Você pode procurar o sindicato nesse momento? Geralmente depende da configuração do seu sindicato, mas a grande maioria não tem esse hábito de negar auxílio ao trabalhador. Então, independente de sindicalizado ou não, para os trâmites legais, e também temos a questão dos trâmites de saúde. E aí ela também pode procurar. Tem o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, porque por vezes aquela pessoa não se sente confortável em procurar um médico da empresa. Entendi. Que a situação está acontecendo numa empresa, ela não se sente confortável em estar falando. Então, as pessoas têm a possibilidade de um serviço de saúde do SUS, que ele é o Sereste, que ele é específico para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que ele pode buscar auxílio também nesses centros. Deveria também a própria empresa providenciar, por exemplo, ouvidoria, RH, o supervisor que teoricamente não esteja envolvido em algumas situações, são possibilidades que ela tem de buscar por auxílios. Ou seja, hoje a rede é grande de proteção, de ajuda, se você estiver passando por essa situação, você tem a quem recorrer. Tem isso. Antes ficava um pouco mais limitado, a pessoa se sentia culpada, tinha aquela coisa, talvez o problema esteja comigo, ou tem essa situação. E hoje não, hoje temos uma rede que é bacana, que a pessoa pode procurar, também temos os meios jurídicos para poder ter esse auxílio. Sim. Ariana, você sabe dizer, pelo INSS, quais são a listagem
das doenças e que as pessoas são mais afastadas? Hoje, a principal hoje tem os acidentes de trabalho. Sim, mas o que tem mais a ver com essa questão do assédio. Do assédio, são as doenças de saúde mental, ela é a terceira causa de afastamento hoje no INSS. Mas nós temos um problema com a Previdência nos últimos tempos, porque numa última pesquisa que eu fiz um levantamento das negativas da Previdência de auxílio-doença nos últimos 10 anos, em torno de 45% das pessoas que buscam o auxílio-doença na Previdência tem esse benefício negado. Puxa! Então, ela acaba trabalhando de forma adoecida. Então, tem alguns trabalhadores que a gente atende, que eles relatam, tem relatos que quando vai procurar o auxílio-doença na Previdência, esse afastamento, que a pessoa não está bem, ela vai se afastar, os primeiros 15 dias é a empresa que faz esse custo, que tem esse custo, a partir de 15 dias ela precisa marcar uma perícia na Previdência, que é a Previdência que vai estar subsidiando através do auxílio-doença. E nesse contexto, nos últimos anos, a Previdência tem negado relatos de trabalhadores que chegam para a perícia da Previdência com vários laudos, com vários relatórios, de forma muito adoecida e algumas vezes, várias vezes, sequer se olharam para o laudo dele. E por que isso está acontecendo? Estão tendo uma negativa. A gente acredita que seja uma questão de redução dos benefícios do auxílio-doença para essas pessoas. Então, quando a pessoa passa por esse processo de assédio, além de todo o processo que tem no trabalho, ela ainda tem mais... Ela sofre assédio da própria Previdência. Da Previdência também. Puxa vida. Então, tem um desgaste grande para esse trabalhador. Sim. Então, ele precisa de um suporte, de uma rede de apoio de saúde mental muito grande, que vai para além do psiquiatra. A gente precisa de outros profissionais da saúde envolvidos, né, porque a questão do assédio moral ela é multiprofissional. Então, precisamos do auxílio de diversos profissionais para intervir nessas situações. Sim. Vamos saber agora um pouco mais sobre a parte jurídica disso tudo, então. A gente continua no assunto, vamos colocar nessa conversa o Leonardo Mazilo, que é especialista em direito tributário, previdenciário e trabalhista. O Leonardo tem um outro lado dessa história. Ele dá palestras em empresas sobre compliance trabalhista. Oi, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Muito obrigado aí pelo convite. Leonardo, começa explicando para a gente o que é essa tal de compliance trabalhista. Bom, compliance é uma expressão que vem do inglês e quer dizer conformidade, né? E isso é um movimento que veio de fora, né? Enfim, em suma, o compliance é um movimento, vamos dizer assim, de negócios que existe nas empresas para que as empresas cumpram a lei, né? Cumpram a lei, sigam padrões éticos. Em relação ao direito do trabalho, o compliance trabalhista é exatamente isso, vamos dizer assim, é a atividade aí que hoje em dia se implementa nas empresas para que as empresas cumpram a legislação trabalhista adequadamente, né? Mas focando principalmente em questões que sejam de maior gravidade, né? Um pouco diferente do que é uma auditoria ou de um jurídico trabalhista. O compliance, ele presta atenção no macro, né? E eu acho que o assédio moral, inclusive, é um dos assuntos da primeiríssima pauta do compliance trabalhista, né? Por que você sente isso? Bom, o que a gente tem visto, primeiro, né, assédio moral é uma expressão que, por um lado, começou a ser usada agora, mas também vem sendo indevidamente vulgarizada. Isso é um problema, porque nós vemos que no ambiente empresarial existem atos abusivos que não são assédio moral, mas que são indevidamente chamados de assédio moral. Isso, de certa forma, é ruim porque o assédio moral, que não é um ato exatamente, é um processo, acaba passando despercebido, né? Ele é um processo que corre subliminarmente, muitas vezes, às vezes até com apoio e incentivo da própria organização, achando que isso vai aumentar a produtividade, o que é um engano, né? E o efeito destrutivo do assédio moral é absolutamente terrível na vida do ser humano. Eu acho que nós temos aí com vocês no programa uma professora, né, da Faculdade de Saúde Pública, aliás, a quem eu também cumprimento, e que pode falar com muito mais
com muito mais precisão a respeito, mas assédio é um problema seríssimo, né? Os efeitos são gravíssimos e, na verdade, essas palestras até que você mencionou que eu dou, servem para capacitar as pessoas para entender o processo de assédio e interferirem para evitar que ele, de fato, chegue passe pelas duas fases e produza aqueles efeitos que são terríveis na vida do ser humano. Mesmo porque custa caro para a empresa, ou pelo menos custava, porque com a reforma trabalhista a gente está vendo a diminuição de casos de processos na justiça, justamente porque o trabalhador, por ser algo subjetivo, tem medo de entrar com esse processo. É um pouco disso que você também acha que está acontecendo? Especialistas dizem que sim. Na verdade, acho que são dois lados da moeda, né? Primeiro, o que a gente tem visto é que as coisas de fato têm ficado caras porque a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e também as entidades sindicais têm voltado a atenção para esse problema, né? E com isso, então, têm sido movidas ações civis públicas. Por que isso é importante, né? Porque numa reclamação individual, quando um empregado move uma reclamatória, existe uma certa limitação para o valor da indenização fixado, né? Para que a justiça entende que não dá para fixar, às vezes, um valor muito alto para evitar enriquecimento ilícito do trabalhador. Então, essas condenações isoladas em ações individuais não têm o efeito pedagógico que uma condenação, por exemplo, numa ação civil pública tem, porque os valores da ação civil pública são muito maiores e elas não esbarram nesse problema do enriquecimento ilícito, já que o produto da arrecadação dessas multas é um fundo público de amparo ao trabalhador. Então, a gente tem casos, por exemplo, de uma recente condenação em primeira instância que uma instituição financeira sofreu no valor de R$800 milhões a título de dano moral coletivo, né? Então, tudo isso pela prática constante que ficou evidenciada no inquérito civil de assédio. Então, ou seja, o problema do assédio moral, por um lado, os trabalhadores, em razão da diminuição de ações, talvez tem um pouco mais de dificuldade. A própria prova do assédio moral é muito difícil de ser feita, né? O assédio moral e o sexual também. Mas, por outro lado, com a capacitação dos profissionais do Ministério Público do Trabalho e da Justiça, tem feito com que essa conta saia cara, né? E as empresas precisam estar acordadas para isso, não só por uma questão de valor, mas também por uma questão humanitária, né? É muito sério o efeito da prática de assédio. Sim. Leonardo, por conta de ser tão difícil provar esse assédio que ele esteja acontecendo, o que você aconselha para o trabalhador que esteja passando por esse processo? O que é preciso registrar? Olha, o assédio moral, ele não é um ato em si, eu acho que esse é um dos elementos essenciais do assédio, que ele é um conjunto, né? Existe uma repetição para que haja assédio, né? Muitas vezes, se a gente for considerar esses atos isoladamente, como eles são praticados às vezes de forma muito subliminar, fica difícil para o trabalhador dizer, olha, fulano me olhou de um jeito esquisito, né? E, na verdade, isso isoladamente não significa muita coisa. Agora, isso num contexto tem um potencial extremamente destrutivo, né? Então, a gente vê, por exemplo, em relação ao assédio sexual, que é, no entender de alguns especialistas, nada mais do que uma modalidade de assédio moral, mas de cunho sexual, né? O Ministério Público do Trabalho, ele orienta até os empregados a fazerem gravações, tentar gravar com celular, áudio, para que isso fique demonstrado, né? Por mais que eventualmente possa se contestar a licitude disso, mas como é uma prática de comprovação difícil, porque ou o assédio é feito às escondidas, ou se não ele é feito de uma maneira muito subliminar, então essa é a recomendação do Ministério Público. Mas nós costumamos recomendar aos trabalhadores que procurem juntar o maior número de evidências possíveis. Então, e-mails, né? Às vezes, a ofensa no assédio moral se dá por um e-mail não respondido, inclusive, né? Às vezes, o agressor trabalha do lado da vítima e não fala com a vítima. Então, o agressor, é o chefe, por exemplo, vai e gruda um post-it na mesa da vítima pedindo para que ela faça, execute determinada tarefa, né? Esvaziamento de funções. Então, assim,
a vítima precisa reunir o maior número de evidências possíveis para que fique provada a prática de assédio. E não só a vítima, né? Porque às vezes a vítima, na primeira fase do processo de assédio, que é chamada por especialistas de enredamento, ela sequer percebe que está sendo vítima de assédio. É por isso que é importante a capacitação, porque às vezes essas provas podem ser reunidas pelos colegas de trabalho que estão assistindo aquilo e estão, por estarem de fora, estão entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, documentos, e-mails, gravações, declarações de colegas também. As pessoas precisam se ajudar para combater esse mal. Né? Então, Leonardo, vou pedir para você continuar aqui. Eu vou jogar a palavra para a Ariana. Você fica acompanhando com a gente, tudo bem? Claro. Porque, Ariana, quando a gente fala em assédio moral, assédio sexual, e nessa sociedade machista que a gente vive, creio eu que as mulheres são as principais vítimas. É de fato? Vocês recebem mais denúncias vindas de mulher do que de homem? O que tem acontecido? Na última pesquisa que eu realizei em uma universidade específica, quem reclamava das piores condições de trabalho são as mulheres e as mulheres negras. Sim. Então, são as que têm as piores. E quando pensa para outros contextos, para além do universo público, temos uma pressão maior em cima das mulheres. Porque tem chefias que chegam a fazer reunião para falar, olha, vocês não podem engravidar. Sim. Controla o horário de ir ao banheiro, não pode ligar para receber ligações emergenciais de filhos. Então, tem várias situações que constrangem ainda mais as mulheres no seu local de trabalho. Porque a mulher é sempre muito cobrada em relação à questão da família e aos filhos, e daí ela acaba sendo uma vítima realmente mais fácil de atingir, né? Bem mais fácil e é mais visada. E, por vezes, ela aguenta, porque muitas mulheres hoje é a provedora do lar. Sim. E que ela passa por essa situação, por vezes, calada, por medo de desemprego e que eles fazem questão de colocar, olha, se você não quiser, tem outras pessoas que querem, ou igual você tem várias outras aí. Então, são frases recorrentes que são lançadas no meio de trabalho. Sim. Agora, Leonardo, você também falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é muitas vezes o assédio moral é praticado pela empresa visando, de alguma forma, maior produtividade, e isso não é real, não é verdadeiro. É isso que você tenta levar para as empresas nas palestras, mostrar essa relação também? Sim, engraçado que o comentário feito com relação às mulheres que são vítimas enfim, tem essa estatística em relação a mulheres negras, mas de fato a nossa sociedade é muito, muito machista, isso é verdade, e eu acho que quanto mais a gente tenta esconder esse fato, né, pior. A gente precisa abrir os olhos, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu costumo dizer, meu primeiro trabalho com carteira assinada foi em 94, faz 25 anos. E eu me deparei com uma situação, um contexto totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Era um meio extremamente machista, homofóbico, racista. As coisas evoluíram, mas não dá para dizer que essas coisas não existem mais, porque continuam existindo, né? E eu acho que a gente tem que enfrentar isso, né, de frente, né? Enfrentar, obviamente, só pode ser de frente, mas, enfim, com relação à questão do aumento de produtividade, respondendo a sua pergunta, foi feito um estudo em 2015 pela McKinsey, que é, uma empresa grande de consultoria. Esse estudo foi feito simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E ele, falando de diversidade e inclusão, né, que é o reverso da moeda do assédio, né? A gente tem visto isso até de maneira empírica, mas estatisticamente, cientificamente, a gente tem visto isso também, que ambientes que são um campo fértil para o assédio moral são ambientes de trabalho em que não existe política consistente de diversidade e inclusão, né? Esses dois conceitos que precisam sempre andar juntos, mas ambientes em que diversidade e inclusão são levados a sério, a produtividade aumenta consideravelmente. Então, é óbvio que se você começa a pressionar, você transforma aquele ser humano num objeto,
de fato faz com que eventualmente ele se sinta excluído. O caso da mulher, imagina, é um absurdo dizer para a mulher, olha, você não tenha filho. É a mesma coisa que dizer, olha, nós vamos parar para eu ganhar dinheiro, a gente vai parar com a conservação da espécie, né? Isso é um absurdo, isso é uma falta de política de diversidade e de inclusão, isso é uma política que exclui a mulher do ambiente de trabalho ou que faz com que a mulher tenha menos oportunidades, não possa exercer plenamente sua identidade. Isso é assédio, né? E essa prática de assédio faz com que, de fato, a produtividade caia consideravelmente, né? Empresas que têm política de diversidade e inclusão e combatem o assédio por consequência, tendem a ter uma performance financeira 30% maior do que as que não têm. Então, quer dizer, eu acho que contra números também não há argumentos, né? Correto. Então, nesse contexto de crise econômica, inclusive, talvez seja mais fácil, não diria, mas é mais praticado o assédio moral e a vítima acaba aceitando isso por conta do que a Ariana mesmo disse. Exército de reserva. Porque senão eu vou ser demitida. Então eu aguento isso para não ser demitida de fato. Você percebe isso, Leonardo? Isso é super verdadeiro. E o mais interessante é o seguinte, qualquer programa de compliance, aí falando do compliance, e isso inclui também programas para evitar assédio, diversidade e inclusão, ele tem como primeiro pilar o apoio da alta administração, né? E isso quer dizer, em sentido oposto, que se a alta administração não dá suporte a políticas de diversidade e inclusão e de combate a assédio, né? No final das contas, você acaba tendo um campo fértil para a prática de assédio, né? E não só isso. Normalmente, se a alta administração não dá esse suporte, esse apoio, é porque eles acabam, de alguma forma, legitimando, ou por ação ou por omissão, a prática de assédio. E aí o que a gente vê é um fenômeno muito interessante. Tem os estudos que mostram que cidadãos extremamente pacatos, quando são levados para a guerra, acabam cometendo as maiores atrocidades. Então a gente vê, por conta desse efeito, dessa pirâmide, a alta administração passando essa orientação de que não, as coisas têm que ser feitas, azar, mulher não pode engravidar. No final das contas, a gente vê executivos abaixo da alta administração, gerentes, supervisores, superintendentes e às vezes até encarregados de setor, fazendo atrocidades sem perceber. As pessoas perdem o referencial, porque a alta administração deixa a coisa correr solta. Então, assim, se isso já normalmente acontece nas empresas, imagina então num contexto de crise em que a alta administração está querendo ver resultado de qualquer jeito, né? Então, realmente, isso é verdadeira, essa afirmação de que, nesse momento, as coisas podem ser um pouco piores. Leonardo, agradeço demais a sua participação aqui no Bom para Todos. A Ariana continua com a gente, que a gente ainda vai falar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho. Muito obrigada, Leonardo. Um grande abraço para você. Foi um prazer. Um abraço aí para os espectadores da TVT. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. A Ariana fica com a gente para o próximo bloco, tá bom? Bom para Todos faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. E também a gente vai individualizar a questão, claro, o agressor tem que ser punido, sim, mas se a gente não pensar numa cultura organizacional, num modo de produção diferente, isso não vai ter compliance, não vai ter compliance que vai ajudar nesse sentido. Maravilha, ótimo. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários. Espera aí, cadê? Estamos nas redes, né? Boa tarde, pessoal. Nem consegui dar boa tarde para todo mundo depois. Ai, aqui. A Cissa separou todos os comentários aqui para mim e já me mandou. Rafael Esquiavo. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o Bom para Todos. Pós-graduação em História. Que bom, muito bem-vindo. Você está sempre aqui, né, Rafael Esquiavo? Cleiton Domingos, boa tarde. Flora Costa, boa tarde. Zé Canários, boa tarde. Luiz Carlos mandou... não, ele está questionando. Quando a sociedade vai sair da inércia e da passividade
Bom para todos de volta ao vivo. Hoje é dia de conversar com a nossa linguista preferida, Letícia Salorenzo. Hoje a Letícia traz uma aula sobre metáfora conceitual aplicada na conjuntura política. Pois é. Oi, Letícia, explica pra gente, porque pareceu muito difícil tudo isso. Tudo bom? Não é difícil nada. Isso daí é Brasil. Isso é Brasil. Vamos lá, vamos começar a explicar. Isso tudo surgiu neste livro aqui, de 1980. Metaphors We Live By, de George Lakoff e Mark Johnson, que é uma revolução na linguística cognitiva, tá? E o que eles falam aqui? Que a maneira como a gente percebe o mundo, como a gente interpreta o mundo, ela é essencialmente metafórica. Ou seja, nós entendemos uma coisa nos termos de outra coisa. Ou, mais especificamente, nós entendemos uma categoria nos termos de outra categoria. E é muito fácil, e no momento que a gente faz isso, a gente começa a trabalhar sempre a outra categoria nos termos da uma. Então, quando a gente pensa tempo é dinheiro, isso é uma metáfora conceitual, a gente começa a entender o tempo como se fosse uma commodity que valoriza, desvaloriza, que você pode economizar, que você pode gastar. E você pensa, você raciocina dessa forma, né? E o que aconteceu? O fofo do nosso presidente, vamos chamá-lo assim, né? Vamos ser metafóricos. Ele, com essa brincadeira, essa nova postura diplomática dele, ele é muito machão aqui dentro, mas ele se coloca sempre de uma maneira serviçal e subserviente aos Estados Unidos, tal qual uma piriguete correndo atrás de homem. Tá? Ai, que absurda essa comparação. Eu concordo, essa comparação é absurda, ela é machista, ela é tudo que vocês estão pensando. Mas a questão aqui não é ideológica. A questão é, a categoria piriguete tem uma série de características que quer você concorde, ou goste, ou desgoste e tal, você já identificou todas as características. E a categoria homem poderoso e tal, você também já identificou todas essas características. Conseguiu associar piriguete ao Brasil, conseguiu associar homem poderoso aos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Ontem a professora Mara Teles, da UFMG, né, ela virou e falou: amiga, a gente te avisou, ele não queria amor, ele só queria sexo. Então, essa metáfora conceitual da era Bolsonaro, né? No Brasil é piriguete dos Estados Unidos. As metáforas conceituais da época do Lula era, aqui eu até anotei, o mandato presidencial é igual a uma partida de futebol. E a reeleição é o segundo tempo da partida. O presidente é o técnico e os ministros são o time de futebol. E o técnico comanda o time de futebol. Saudades do nosso ex, né? Ô, Letícia, tudo isso fica muito claro com essa notícia de ontem em relação ao OCDE, né? Que a grande expectativa era que Trump colocasse o Brasil como indicado, né, para a OCDE, e isso não aconteceu. Então, ficou babando e de fato isso não aconteceu. E daí o engraçado é que quando Bolsonaro foi, de certa forma, se defender disso tudo que estão falando, que não colocou, ele falou assim, não, mas o PT também queria entrar no OCDE e não conseguiu. É muito bom que ele volta lá atrás, porque ele tem que dar um jeito de colocar o PT no meio disso tudo. Aí tem aquele gif de vídeo de game japonês, né? Chega um cara, surge do nada, e o PT? E o Lula? Né? Foi o que aconteceu, tá aí. Exatamente, exatamente. Vamos viver as nossas metáforas da vida cotidiana, né? Agora, Letícia, você sabe que aqui no estúdio a gente está falando sobre assédio moral e no trabalho, essas questões. E daí quando você fala de uma categoria se entender em outra categoria, eu acho que dá para a gente aplicar nessa discussão em relação a trabalhador e patrão. Tem muito funcionário que quando se transforma em patrão acaba exercendo um poder porque algo sobe a cabeça, ele sofreu aquele tipo de comportamento e quando passa a ser patrão, ele vai exercer da mesma forma esse comportamento, assediando quem tá ali abaixo dele. Acontece, Ariana? Acontece. Nesse caso, eu posso falar? Vamos lá, primeiro então com a Letícia, depois vou com a Ariana. Vamos lá.
Nesse caso, nós temos não uma metáfora conceitual, mas uma metáfora orientacional. O que é? Você começa a entender as coisas em termos de uma escala. Então, por exemplo, feliz é positivo, triste é negativo. E você tem, na verdade, nesse caso, uma grande metáfora que a gente entende como a grande cadeia dos seres. Que aí você coloca religião, questões sociais, questões de classe. Então, você tem o patrão está assim empregado. No momento que o empregado adquire status de chefe, ele se coloca aqui em cima. É uma metáfora conceitual, ele vai se graduando, né? E ele não se percebe mais como igual ao trabalhador, né? E é isso que vem nos ferrando nas últimas décadas. Que tem a ver com o modo de produção. Isso que eu estava comentando. No nosso modo de produção que vivenciamos hoje, ele é uma linha muito tênue com assédio moral. E porque já é uma cultura organizacional, e aí a gente entra numa questão do assédio institucional ou assédio organizacional, como algumas pessoas falam, e a gente já vai acabar culpabilizando, individualizando aquele agressor. Ok, ele precisa ser julgado, precisa responder pelos seus erros, pelos seus crimes, mas nesse modo de produção, se a gente não pensar num outro modo de produção, numa nova forma de organização, isso vai ser recorrente, só vai tirar a pessoa que está lá, que acontece muito no funcionalismo público. A pessoa, quando tem problema, pede transferência, vai transferido e o problema continua ali, ou até mesmo em empresas, não muda. Sim. Porque vai tirar aquele agressor e vai vir outro que vai reproduzir a mesma coisa. Então, se a gente não pensar em uma nova cultura, uma nova forma de organização do trabalho, vamos continuar a ter esses problemas também. E daí a gente falava sobre essa questão do machismo, que também leva ao assédio, e daí a gente volta com a Letícia, porque tem a questão, você mesmo falou do homem, que é o poderoso, porque a gente vive nessa sociedade patriarcal, então a mulher, ela ainda também está abaixo ali naquela escadinha, né? Exatamente, voltamos à grande cadeia de seres. O que a doutora acabou de falar é basicamente o que eu falei aqui no lançamento do meu livro, no ano passado, para o pessoal da CUT-DF. A gente tem que readequar o discurso. Não é, ai, vamos falar bonito. Não, a gente tem que retrabalhar o discurso, principalmente os sindicatos, de maneira que os trabalhadores atualmente se identifiquem com esse discurso, porque se a gente continuar usando as mesmas palavras da década de 70, companheiros, a nossa luta contra a exploração, não funciona mais. Numa era de Uber, de Airbnb, dessas coisas, isso não funciona mais. A gente tem que retrabalhar o discurso para que o trabalhador se volte a identificar com os sindicatos, com tudo que os sindicatos falam. Sim. E, Ariana, agora, inclusive a Letícia chamou atenção sobre essa questão do trabalho informal, porque quando você é um trabalhador informal e sofre algum assédio, vamos supor um motorista de Uber, sofreu algum assédio por parte da empresa da qual ele nem trabalha com vínculo direto, como faz? O Sistema Único de Saúde, se tiver alguns rebatimentos para a saúde, ele está apto a receber esse trabalhador, independente do vínculo dele, até mesmo estagiários que não têm vínculo formal, essa nova configuração do trabalho para os rebatimentos. Aí a gente precisa pensar como a nossa legislação está adaptada para esse novo tipo de situação também. Que aí a gente tem esse problema. Se os trabalhadores formais não estão conseguindo acessar a justiça, imagine esses trabalhadores que não têm vínculo nenhum. Ele pode pedir afastamento de alguma forma e isso vai ser remunerado? Não. Só se ele estiver contribuindo para a Previdência, porque a Previdência, ela pode ser, você pode contribuir para a Previdência de forma autônoma, você não precisa necessariamente ter um vínculo trabalhista. Se você quiser hoje, eu vou contribuir, mas não, são poucos, por exemplo, um Uber, que tem a consciência que ele pode contribuir para a Previdência e pode pedir esse benefício depois. Sim. Então, isso é importante para as pessoas que não têm uma carteira registrada, que ela possa contribuir ainda com todos os problemas da nossa Previdência. Sim. Ela ainda continua sendo uma política de seguridade social. Sim. Então, para que eles possam acessar essa política de seguridade social de forma ainda que autônoma. Sim. Eu vou voltar com a Letícia. A gente tem aquele vídeo da invasão dos deputados em uma escola no Rio de Janeiro?
Espera um pouquinho que a gente já vai colocar. Não sei se você teve notícia, Letícia, sobre deputados no Rio de Janeiro que foram fazer uma vistoria num colégio, o Colégio Dom Pedro II hoje, para, de alguma forma, ver se tinha material com conotação política. E o reitor foi chamado, o reitor, inclusive, viu que aquilo não tinha sido agendado, chamou a polícia para acompanhar essa vistoria sendo feita. E os alunos rechaçaram esses 2 deputados que, enfim, apareceram para fazer essa vistoria. Tudo isso no bojo de escola sem partido, que a gente sabe que não foi aprovado no Congresso, não tramita mais, mas é algo que está na cabeça das pessoas agora. Eles fizeram isso no Pedro II, no Maitá. Bem feito. Só digo isso, bem feito. Parece que eles não conhecem as coisas, ora. Poxa, pessoal do Pedro II, pessoal progressista, vai chegar lá com um discursinho de escola sem partido, tem que tomar na cabeça mesmo. Colégio Pedro II, campus de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Temos o vídeo, vamos dar uma olhada no vídeo então. Um minutinho, já estamos engatilhando. Solta pra gente. Vamos voltar agora, porque a gente tá na rua, vamos voltar. Engraçado que parece até a voz da professora, né? Vamos voltar, que a gente está no meio da rua, vamos voltar. O nome dos deputados: deputado estadual Rodrigo Amorim e deputado federal Daniel Silveira, ambos do PSL. E, enfim, eles fizeram essa vistoria, o reitor chamou a Polícia Federal para acompanhar e eles tiraram foto de tudo que consideravam com uma conotação política. Tá havendo uma perseguição. Assim, tinha aluno nessa escola, né? Aluno é conotação política. Não, fecha a escola porque tem aluno. Gente, pelo amor de Deus. E os alunos chamando ele de miliciano, enfim, e rechaçando e mandando eles embora. É isso. Letícia, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se falar sexta-feira que vem. Deixa só falar uma coisinha. Você sabe muito bem que sexta-feira eu participo ao vivo. De segunda a quinta, sempre que eu posso, eu tô no YouTube, tô lá sofrendo com os comentários. Tem uma coisa que me irrita profundamente nos comentários, ai, que moça bonita essa Thalita. Nossa, que coisa simpática que ela é. É muito bonitinha. Aí ontem a Cissa Soriano, olha gente, não vai dar, a Thalita não vai apresentar hoje, não, porque ela tá dirigindo, ela tá lá no switcher, tá? Ou seja, ela não é bonitinha nem simpatiquinha. Ela é competente, profissional e poderosa. Beijo, Thalita, até semana que vem. Grande beijo, te adoro, Letícia. Um beijo, até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom, vamos de volta ao nosso estúdio só para encerrar. Hoje a gente está falando sobre reforma trabalhista, sobre assédio moral, com a Ariana Celis Alcântara, que é assistente social da Divisão de Saúde Ocupacional da USP e também professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Só para a gente finalizar, Ariana, quem está passando por essa situação, quem pode procurar, como fazer, qual é o primeiro passo a tomar? Acho que é importante, os alunos nos deram já a dica. O enfrentamento ao assédio moral não é individual, é a forma coletiva. Então, todos precisamos, é uma questão não só da pessoa que está sofrendo, mas de todo aquele setor. Então, é preciso todo mundo se mobilizar, porque hoje acontece com um, mas acontece com outro, e precisamos pensar em propostas realmente efetivas. Temos diversos grupos de trabalho que têm estudado formas de modificar a organização da empresa, pensar na organização mesmo, a ergonomia, que vai além da ergonomia da atividade, que vai além
além do imobiliário, ela vai pensar também na atividade, temos a psicodinâmica do trabalho, temos o laboratório de mudança, temos estudos sociolaborais, temos diversas metodologias e diversos estudiosos por aí pensando em formas de modificar essa organização. Mas quem está sofrendo precisa pensar, não ficar sozinho, procurar auxílio, amigos, familiares, o sindicato, o Sistema Único de Saúde, os centros de referência em saúde do trabalhador, os meios legais e não ficar calado nesse momento. É importante ele externalizar, como o professor de Skype conversou um pouco, falar, é necessário, Leonardo, fazer esse enfrentamento. Então, para as pessoas, não fique sozinho, procure auxílio, procure o Sereste, procure uma unidade básica de saúde, se tiver rebatimentos na saúde, e para pensar na questão legal, procure o seu sindicato, que o jurídico do sindicato vai lhe auxiliar da melhor maneira possível. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação, Ariana. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui e fico à disposição. Prazer é nosso. Obrigada demais. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT, você faz uma assinatura e colabora com a gente com a TVT. O Bom para Todos fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações hoje às 11 horas da noite e segunda-feira às 9 horas da manhã. Você que acompanha pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo, se quiser compartilhe também. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para todos vocês e até amanhã, até segunda-feira, na verdade. Tchau, tchau.